Oi, gente! Bom, então, continuando, né, Monique, quanto a gente precisa dar essa certa atenção para essas e principalmente incentivar essas mulheres a buscarem ajuda, independente da fase da vida dela, né? Isso. Seja na fase da adolescência, seja na fase adulta, porque muitos ainda pensam assim, ah, mas isso eu vivi lá quando eu era criança, eu já deveria ter superado, Sim. eu não preciso de tratamento para isso nesse momento. Uhum. Muito importante. O que eu percebo nos meus atendimentos é que às vezes essa questão, essa do abuso surge lá para frente. A pessoa ela nem atribui as suas dificuldades Isso. ao abuso, à violência que sofreu lá quando era criança, Uhum. né? E, e que Exatamente. e que depois, durante as sessões, a gente começa a relacionar, né? É o quanto existe uma interferência de uma forma muito significativa. Uhum. Com certeza. E quanto antes, por que que muitas pessoas têm essa dificuldade? Até porque trabalhar essas vivências, lembrar de algo doloroso, é, é muito difícil. Então fala, não, eu vou deixar aqui tamponado, eu vou deixar abafado, eu vou deixar aqui escondidinho e isso vai passar. Né? E na verdade não, nós precisamos ressignificar, olhar para essas feridas para poder trabalhar, entender todos esses sentimentos, entender todas essas questões, ressignificar e elaborar. Uma coisa que eu acho bem importante da gente chamar a atenção é para os casos dos homens, dos meninos também. Apesar das nossas estatísticas, não é, Adri, nós temos umas estatísticas que vai mostrar o abuso sexual com crianças meninas. Por quê? Porque isso não acontece com meninos? Não acontece quase que na mesma proporção, mas não se, é mais velado ainda, né? Mais velado e os homens depois eles têm mais dificuldade de revelar, mais dificuldade de quebrar o silêncio, de pedir ajuda. Então, muitos casos muito sofrimento pode ser evitado quando a gente fala sobre isso com um profissional, com uma pessoa de confiança, com alguém que de fato trabalhe essas questões dolorosas, mas que lide, né, de outra forma. Nós temos uma estatística de que a cada 7 minutos uma criança tem os seus direitos violados no Brasil. Então, é uma pandemia dentro da pandemia. Né? Então, nesse momento ainda que estamos vivendo, em que as crianças estão mais em casa, não estão indo para a escola, a gente sabe que esse também é um momento mais delicado, porque todos os casos, né, sempre é de alguém que a criança conhece, alguém próximo ou da própria família. Então, a gente precisa também ter esse olhar, ter esse entendimento, o que é essa violação de direitos, o que é o abuso e a violência e a exploração sexual infantil, para que a gente possa combater e para que a gente possa ajudar. Não é verdade? Justamente. Sim, sim. O que você falou é muito importante, Monique. Não só olhar as meninas, mas trazer um olhar em cima dos meninos também, né? Sim. Que também vivenciam na mesma proporção, como você disse. É, E que e é, e é, e é tão difícil quanto também para as mulheres, né? De lidar, porque os sim. homens também escondem, os homens também possuem essa dificuldade em falar sobre e trazem Uhum, dificuldades depois de se relacionar, né? Trazem sim, sofrimento. Não é porque é o sim, homem que deve lidar com tudo isso sozinho, né? Que pode sim sim, buscar uma ajuda, é muito importante. sim. Nós, psicólogos, nós conseguimos trazer um olhar diferente
né, em cima dessas situações, Monique, eu sempre coloco que não é o julgamento, porque eles têm muito receio de serem julgados. Sim, né? sim. Ou julgadas também. Então, nós não trazemos nenhum olhar de julgamento, de preconceito, de preconceitos, né? A gente traz um acolhimento para essas pessoas e tentando levar um direcionamento melhor para todas essas dificuldades. Porque eu sempre coloco, Monique, que, por exemplo, um adulto que esteja passando por uma dificuldade aí de relacionamento, ou um relacionamento afetivo, ou até, por exemplo, uma disfunção sexual por conta dessas vivências, né, passadas, eu sempre coloco que não vai esquecer, não vai apagar o que aconteceu, né? E é muito difícil a gente falar em superação em cima dessas situações. Mas a gente tenta trabalhar para amenizar esse sofrimento. Né? E para que as consequências, o reflexo disso tudo, aos poucos, vai melhorando, vai, como eu coloquei antes, vai amenizando, vai ficando mais suave na vida dessa pessoa. Até chegar a um ponto em que ela consegue se relacionar melhor com ela. Porque o que eu percebo é que, primeiro, é o próprio corpo. A pessoa ela se trava, a pessoa ou ela se trava ou ela se agride, né? Ela traz certas agressões com o próprio corpo. E aí depois, logicamente, vem o reflete no relacionamento com a outra pessoa, com o corpo da outra pessoa. Né? Então, eu gosto sempre de colocar que primeiro não é trabalhado o casal, é trabalhado a pessoa que sofreu as violências, né? Exatamente. Justamente porque a pessoa precisa ter um novo olhar para si, né? A partir do momento que ela olha para si, que ela vai curar essas feridas, tratar essas feridas, e você trouxe esse significado bem importante. Não vai esquecer, faz parte da vida, sim, foi algo ruim que aconteceu e que faz parte dessa história. Então, quando a gente olha para tudo isso, é muito importante a gente sempre pensar em cicatrização, em processo de cicatrização que deixou marcas, mas como a pessoa vai conseguir lidar com isso, como trabalhar, como apesar de todas as marcas, apesar de todas as cicatrizes, construir uma vida melhor, construir uma vida feliz, construir uma vida mais plena, construir uma vida com mais possibilidade de um relacionamento saudável, porque principalmente se a criança ela aprendeu, porque a criança se esse adulto, né, e como geralmente é um adulto de confiança, é um adulto, a gente muitas vezes quando não conhece o tema pensa que é uma pessoa que tem cara de agressor ou agressora, e não. É uma pessoa que conhece muito da rotina da criança, da vida da criança. Geralmente os agressores e as agressoras não causam dor, pelo menos não no início. Então é todo um processo, dor física, eu quero dizer. A dor emocional sempre, né? Mas assim, em tudo isso, a gente precisa entender que a criança ela vai acreditar que aquele é um relacionamento comum, normal, né? E aí ela aprende... Pode falar. A criança ela é uma caixinha vazia, né, Monique? E ela vai... E tudo que ela vai vivenciando, ela vai acreditando como correto, né? Sim, exatamente. Ainda mais se é uma figura de autoridade, se é uma figura na vida dessa criança, é um adulto, é uma pessoa que ela gosta, uma pessoa que ela confia, é uma pessoa que brinca, é uma pessoa que conversa, é uma pessoa que sabe muito da vida dessa criança. Por isso que todos nós, pais, adultos, responsáveis, tios, professores, precisamos ficar muito atentos, né? O nosso foco aqui
da nossa live não é falar da prevenção, mas dos impactos emocionais, mas já dando aqui uma pinceladinha, né, nessa questão da prevenção, o quanto que a gente precisa realmente falar sobre isso. É um tema indigesto, é um tema difícil, é algo que nós também não queremos falar, mas quanto mais nós, enquanto sociedade, fechamos os olhos, os ouvidos e não falamos sobre isso, nós compactuamos com essa zona de silêncio que precisa ser quebrada. Precisamos falar para poder ensinar as nossas crianças, para poder prestar muita atenção no que está acontecendo, porque é dessa forma que a gente consegue proteger. Sim, sim. E os pais, desde criancinhas, Monique, tentar conversar sobre o assunto, inserindo aos poucos, né? Por exemplo, o toque, aonde pode ser tocado, por quem pode ser tocado, né? E quando esses pais vão conversando, vão mantendo esse diálogo aberto com essas crianças, vamos supor que ela vivencie esse momento, né, de violência, ou muitas vezes alguém acaba de ameaça mesmo, né? Que também acaba se tornando uma violência. Como que essa criança vai lidar com isso com relação aos pais? O contar, o não contar, né? O sentir à vontade, como que essa criança ela vai manifestar. Por isso que nós devemos sempre observá-los, né? E saber que quando acontece aí uma mudança de comportamento, alguma coisa pode estar acontecendo. Alguma coisa aconteceu, não? A criança ficou diferente. Vamos analisar, vamos olhar. Muito bem lembrado, Adri. Com certeza. E tentar assim, investigar, né? Investigue, observe, faça mais parte dessa vida dessa criança, né? Se está na escola, vai até na escola, conversa com os professores, como que está, se teve alguma alteração dentro da escola também. Então, isso é muito importante, porque como a gente comentou antes, Monique, os reflexos são muito intensos e muito sofridos, né? A gente não se dá conta do tamanho do sofrimento na vida adulta de uma pessoa que foi violentada lá na fase da infância. Exatamente. É muito destrutivo, devastador mesmo, né, para os relacionamentos. Como eu coloquei, eu não consigo enxergar, Monique, uma superação completa, entendeu? Numa situação dessa. É algo que a pessoa ela vai precisar lidar e vai ter que trabalhar isso todos os dias, né? Se dar conta, buscar ajuda profissional, porque infelizmente a probabilidade dessa pessoa se envolver em outros relacionamentos abusivos pela falta do próprio conhecimento do seu self, do eu corporal, do que é bom para si, do que ela realmente acredita, porque uma das marcas do abuso sexual infantil é justamente a autoestima rebaixada e não saber quem é. Então, essa codependência pode ser manifestada e aí acaba, de repente, quando a pessoa vê, ela de novo está num relacionamento abusivo. Então, quanto que é importante buscar ajuda sempre, o quanto antes, né, Adri? Sempre, sempre. Identificou que está com alguma dificuldade, que não está conseguindo se relacionar, que não está conseguindo olhar para o próprio corpo, tocar esse corpo, né? Ou receber esse toque. Busque essa ajuda, porque o que eu percebo em algumas situações, Monique, é que parece que fica um pouco esquecido mesmo o que viveu lá atrás. Sim. Né? Eles querem esquecer, porque também, como você mesmo comentou antes, sofre falar, traz um sofrimento falar sobre o assunto. Não é fácil. Não é. Né? Então, as pessoas preferem não falar, preferem camuflar do que trabalhar com esse conteúdo, né? Então, tenta olhar, tenta trazer um olhar para essa história, o que vem incomodando, e
e olhe para o hoje. Como que você está hoje? Né? Uhum. Principalmente, como que você se relaciona hoje com as outras pessoas, ou se está dentro de um casamento, né, com o cônjuge, com a cônjuge, como que está isso? Porque eu já experienciei casais, né, que uma mulher casada, homem casado, enfim, que passaram por violência na fase da infância e que tem diversas dificuldades dentro do casamento. Sim. Né? A questão começando pela questão de confiar no outro, né? Porque aí a relação fica muito difícil quando não existe confiança. E se eu ainda estou no processo e enxergando tudo isso como vítima, então uma pessoa que foi vítima de violência, ela vai sempre ficar na defensiva. E isso também vai para todos os relacionamentos. Então a pessoa é como se ela estivesse sempre armada, sempre pronta para jogar um espinho, não é, Adri? É bem assim. Porque se eu não. Porque a questão é, se eu não pude confiar lá atrás, né? Por exemplo, no pai. Vamos falar, por exemplo, que o abusador seja uma pessoa muito próxima. Isso. Né? Se não pode confiar nessa pessoa. Aí vamos colocar uma situação que essa criança tentou contar e os pais não levaram tão a sério. Né? Porque a criança, ela também não sabe como contar. Ela não vai chegar para o pai ou para a mãe e colocar, olha, eu fui abusada, eu sofri violência. A criança não vai contar dessa forma. Né? Exatamente. E às vezes os pais não levaram essa atenção, levou para a escola, os professores. Então, olha quantas situações, quantas vivências foram quebrando realmente essa questão da confiança. Então, quando chegar na fase adulta, vai ser um adulto que não vai confiar em ninguém, vai ser um adulto que não vai conseguir trazer um relacionamento estável, de confiança, trazendo uma harmonia e um bem-estar, porque sem confiança é muito difícil conviver, né? Muito difícil, exatamente. E aí, para as pessoas que passaram por isso, que estão ouvindo a nossa live, a importância de falar até quando carregar isso. Busque ajuda profissional, busque ajuda de um psicólogo, busque ajuda de um profissional da saúde mental, justamente para quebrar esse ciclo. Porque a pessoa, ela viveu um ciclo de violência lá na infância, mas ela mantém essa violência com ela mesma, afastando todas as pessoas que estão ao redor dela. Essa pode ser uma das... justamente por não confiar, acaba falando assim, mas eu acho que... Não, acho que essa pessoa não vai gostar de mim. Então, o que eu faço? Eu fujo dessa pessoa, eu provo para mim mesmo que essa pessoa nem era tão boa antes mesmo de dar errado. Então, todo o processo de autossabotagem, né, Adri? Isso mesmo. Ou até com ela mesma, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não sou legal, eu não mereço, seja a amizade do outro, ou seja, eu não mereço vivenciar essa situação de alegria, de felicidade. Então, é uma pessoa que vai autodestruir também as suas emoções, né? É muito complicado. Muito triste quando a gente pensa nessa questão, assim, que esse sofrimento, ele, se não é tratado, ele permanece, é como se fosse ele corrói, né? Corrói a confiança nela mesma, na própria pessoa. E então a gente precisa parar com isso, né? Vamos aproveitar aí, gente, todos vocês que estão ouvindo esse podcast, que estão assistindo esse vídeo, compartilhe essa informação com quem precisa, siga nas redes sociais tantos e tantos profissionais da educação, da saúde, nesse mês de campanha do Maio Laranja, trazendo informações válidas, conteúdos de qualidade, porque isso é uma coisa muito importante também, né? Porque a pessoa que ela já foi tão machucada, ela fala, mas será? Não vou me colocar em risco novamente de trabalhar, de falar sobre isso e me machucar. Então, saiba que tem profissionais qualificados,
prontos para ajudar, e bem aquilo que você trouxe no início da nossa live, né, Adri? Não vamos julgar, não é esse o papel. Um bom profissional não vai julgar. Isso mesmo. Buscar ajuda é o principal, né, Monique? Conhecer uma dificuldade, por mais que haja esse sofrimento, por mais que seja muito difícil falar sobre o assunto, mas eu sempre falo, coloque numa balança. Eu acredito que é muito mais difícil viver com isso sozinho ou sozinha, né? E vivenciando todas essas dificuldades que são as consequências, são os reflexos disso tudo, do emocional dessa pessoa, do que trabalhar, traz sim um sofrimento, mas o foco é a pessoa ficar bem, o principal. Isso, O principal, isso. com essa história de vida que é dela, não vai deixar de ser dela, né? Ela viver isso, mas ela saber conduzir de uma outra forma, né? E que isso é muito difícil. É muito difícil porque o sofrimento, como nós estamos comentando, é muito grande. Quando a gente passa por um sofrimento muito grande como esse, é muito difícil a gente lidar com isso sozinho. Né? Com certeza. Com Difícil. certeza. Então, conversar com um profissional adequado, né? Buscar essa ajuda, buscar esse tratamento pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa e na vida do relacionamento, dos relacionamentos, né? Como você comentou, passar essa informação, ou até às vezes uma amiga que comentou que vivenciou, ou um colega de trabalho, qualquer pessoa, né? Fala, olha, busca uma ajuda. Você já procurou buscar um psicólogo, conversar com um psicólogo sobre o assunto, porque quando a gente também leva essa informação, a gente está acolhendo aquele sofrimento, né? Isso. A importância da gente fazer esse papel de realmente de colo, de acolhimento, porque se a pessoa chegou a te falar algo sobre, pode ter certeza que foi muito difícil para essa pessoa falar. Então, a gente precisa honrar essa informação, cuidar disso, é muito importante, verdade, Adri? Isso. E não passar adiante, né, Monique? Passar para outras pessoas. Guarde, tente ajudar essa pessoa. Porque existem, sim, muitos julgamentos, né, que os outros podem levar em cima desse assunto, que são completamente errados, né? Que a gente vivencia. Por exemplo, às vezes, se da roupa, que a mãe pode ter... Isso acontece. Ninguém... Eu falo que a culpa está em cima do abusador. Né? Isso, sempre. Essa questão da responsabilização e até da criminalização da vítima, nós vemos isso, infelizmente, muito claro em todas as idades, né? Seja desde as crianças até o idoso. Né? Quando a gente fala de violência sexual, sempre existe vamos analisar o contexto, mas o que estava fazendo? Né? Gente, não, absolutamente. Na verdade, as pessoas querem arrumar justificativas, né, Monique, para situações que não precisa ser justificado. Né? Uma justificativa para o que aconteceu. Existe um problema, né? A gente tem que olhar para o problema e não por que aconteceu. É lógico que porque senão a gente começa a culpar muito, a direcionar essa culpa, né, para outras pessoas que na verdade podem não ter. Então, e atrapalhar todo o processo, né? E aí traumatizar mais, violentar mais aquela pessoa, aquela situação que já é tão complicada. É bem isso. Minha querida, é sempre bom falar com você, mesmo um tema assim tão difícil,
né? Mas ao mesmo tempo tão necessário que a gente precisa, né? Se nós temos voz, nós precisamos usar a favor de que as pessoas se libertem, que tenham uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E eu não sei o que as pessoas estão achando, mas eu estou amando esse nosso projeto, das nossas lives. Eu li algumas enquetes que eu coloquei tanto no Facebook como no Instagram, as pessoas respondendo as enquetes e estão sugerindo que a gente fale no próximo, na próxima live sobre relacionamentos tóxicos. Então, vamos Legal. com carinho sobre os pedidos aí, né, gente? Podem pedir que eu e a Adri estaremos aqui novamente daqui 15 dias e a gente vai avisar vocês. Pode ir dando, seja perguntas ou Isso. assuntos que mais interessam, que a gente vai tentar direcionar e focar nas lives, né? Para a gente estar conversando mais sobre o assunto. Essa interação é muito gostosa, né? Com que as pessoas também possam trazer essas sugestões para a gente conseguir falar o que mais querem escutar, né? O que mais precisam, a necessidade das pessoas, né? E tentar ajudar as informações. Exatamente. Minha querida, Mas isso. sempre bom estar aqui com você. Passa tão rápido o nosso momento, né? Passa tão rapidinho, mas eu acredito que a gente conseguiu passar informações importantes. Essa live estará disponível aqui, gente, por 24 horas aqui no meu perfil do Instagram e também estará lá no canal do YouTube Monique Farber. A gente vai editar, vamos colocar no IGTV também e no podcast. Então, se você acha essas informações importantes, você tem aí algumas possibilidades para compartilhar também. Adri, muito obrigada. E nos vemos. Obrigada a todos também que estão participando aí da live, que nos assistiram. E é sempre bom, Monique, se tem alguma dúvida, se querem conversar mais sobre o assunto, manda pra gente por direct, né, no Instagram. Isso. Que a gente pode ir se comunicando, que a gente está aqui para ajudar. Exatamente. Ótima ideia essa do pessoal que quiser participar pelo direct, acho ótimo. Gente, deixa eu dar um outro recadinho. Agora, às 18 horas, eu estarei lá no Facebook com uma live com membros do ASA. ASA é uma ONG, Abusados Sexualmente Anônimos. Eu também faço parte, uma outra psicóloga que se chama Luzia, uma advogada que se chama Carla e o fundador do ASA, o psicólogo Antônio. Nós vamos fazer agora uma live lá no Facebook, no meu perfil, Monique Farber. Se vocês quiserem assistir, estão todos convidados para a gente continuar batendo esse papo e o que nós podemos oferecer às vítimas, né? Inclusive aqui em Cascavel a gente tem esse tratamento que é gratuito. Então, busque ajuda e se informe e o que precisar, conte com a gente que estamos aí, né, Adri? Ah, sim. O máximo que a gente conseguir ajudar, acredito que são mínimas as informações que a gente pode passar, porque o tempo também é muito breve, né? A gente poderia ajudar muito mais com quem está precisando dessa ajuda para que procure realmente, né? Para que procure a gente, outro psicólogo que está mais acessível, mas que não fique guardando todo esse sofrimento para ele ou para ela. Exatamente. Minha querida, grande Obrigada. Beijo, gente, para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.